Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Eita, que dia maravilhoso! Já nos levantamos bem cedo, caminhamos, eu mesmo na minha caminhada conversando com Deus, orando, louvando, oh aleluia, glória a Deus. Então, queridos, como não ser grato a Deus? Como não agradecer esse Deus tão maravilhoso? Nosso Deus que é um Deus soberano, que detém todo o poder, todo o poder. Lembro-me que uma certa vez, escutando uma reunião maravilhosa, discipulado entre mestres, doutores da palavra de Deus, chegou um assunto e naquele assunto me prendeu e eu fiquei prestando atenção. O Deus pela qual nós servimos, esse Deus maravilhoso de amor, Ele detém todo o poder. Se Ele detém todo o poder, não existe ser, querido. Se você chamar à tua memória alguma autoridade, algum ser espiritual, seja quem for, não tem condições, oh meu Deus, de se levantar, de guerrear, de pelejar contra o Deus, o nosso Deus, que detém todo o poder. E por que hoje eu comecei a falar sobre isso? Porque vem na minha memória, logo na madrugada, que eu separo meu momento de devocional, de buscar de Deus respostas que eu sei que aqui elas estão prontas para quem tem fé, que é a palavra de Deus. Vem uma palavra que eu já escutei muito, eu não sei se você já escutou em escola dominical, em alguns lugares, onde se apresenta a palavra de Deus. Lá se falava do anjo da morte. E quando se falava do anjo da morte, a 10ª praga lá no Egito, Êxodo 12, né? Pois bem, mas quando você vai ler o texto, você presta atenção, você vê e fala, peraí, não tem isso aqui não. De onde saiu essa palavra? Quem que criou essa palavra? Pois bem, hoje eu quero falar sobre o destruidor na Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 12, verso 23. Por isso que eu sempre vou enfatizar você, seja uma pessoa praticante, sabe, da palavra de Deus. A Bíblia diz, leia de dia e de noite, medite nela de dia e de noite. Oh, glória a Deus. Eu amo, gente, porque essas coisas nos revelam o espiritual, nos fortalece, aumenta a nossa fé. É o que eu falo. As pessoas têm muita dificuldade de sentar para ouvir o que Deus tem a dizer. As pessoas têm dificuldade de ser praticante da palavra, porque é muito fácil nós escolhermos a melhor roupa, o melhor sapato, sabe? Entrar no nosso carro quando pode ou não, de Uber ou então de ônibus, enfim, mas estou indo cultuar, como fosse algo que você estivesse pagando, né? Vou pagar essa dívida aí. Que dívida? O que você vai pagar o quê? E aí as pessoas chegam na igreja, mas ela não se atenta em buscar conhecimento, porque a Bíblia é a nossa bússola, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é esta luz? Quem é? Quem é a palavra? Jesus. Então quando você lê aqui, olha a coisa interessante, o Senhor passará adiante para ferir. Quem vai passar? Quem está dizendo que vai passar aqui? O próprio Yahvé, o próprio Deus, passará adiante para ferir os egípcios. Está no texto. E quando vir o sangue, em outras palavras, né, quando ele vê o sangue, e é aí que está a diferença, né? E quando ele vir o sangue nas vergas e nas duas ombreiras, como está no texto, o Senhor passará diante da porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Não tem como não vir na minha mente, quando quer criar uma representação dessa passagem bíblica, que cria-se aquele filme, e na hora que esse anjo, né? Esse anjo, que anjo? Não, o destruidor, o destruidor, entendeu? Como você tem que estar atento a certas coisas.
ele entrava por baixo, aquela nuvem escura, aquela coisa. Não sei se você lembra, quem teve nesse momento de ver isso, mas quando você vai no texto, o texto é muito claro o que está acontecendo. O texto está apontando algo para mim, para você entender que neste mundo agora que nós estamos inseridos, as pessoas elas estão muito distantes do que realmente o texto quer nos dizer e para quem está apontando. Então, gente, vamos para a palavra, vamos mergulhar na palavra, porque a palavra ela vai revelar a você o que realmente Deus quer trazer à tua mente e ao teu coração. Então Deus anuncia no livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 12 ao 13, passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito. Mas o sangue será sinal nas casas, e não haverá entre vós praga de morte. Você tem que notar que aqui é o próprio Yahvé, o próprio Deus, que passa e fere, distinguindo o seu povo pelo sangue do Cordeiro sem defeito, como está no verso 5. No livro do Êxodo, verso 5, você só o que você acha. Então, tão claro você entender, porque nós, temos que viver essa realidade, que o sangue de Jesus Cristo é a marca, o sangue de Jesus Cristo, na verdade, é o que tem, de fato, todo o poder, que vai trazer à tona o verdadeiro perdão de qualquer que seja o meu, teu, nosso pecado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus traz toda a cura, traz tudo aquilo que você precisa. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero que você entenda que quem não tem esta marca, quem não está marcado pelo sangue que foi derramado naquela cruz, pelo sangue do Cordeiro, como que vai ter ou que vai acontecer a remissão de pecados? Você vê que tudo aponta para o sacrifício de Jesus. O destruidor aqui, tirando lá do original, Mashrit, exterminador, surge no versículo 23 aí, como o quê? Um agente. Que tipo de agente? Um agente subordinado, não autônomo. Aí você tem que pegar, não autônomo. Você tem que lembrar que se você começar a buscar um certo entendimento, daqui a pouco você mistura algumas coisas. Mas será que esse anjo era do mal? Será que esse anjo era um anjo que Deus permitiu, um anjo caído, que Deus permitiu fazer, vamos dizer assim, matar os primogênitos? Porque a Bíblia cita que todos os primogênitos morreram naquele dia, até dos animais, está lá, você começa a entender o que está acontecendo. Mas na verdade, o que está sendo citado no texto, o destruidor, Mashrit, exterminador, surge no verso 23, Êxodo 12, 23, como um agente subordinado, não autônomo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pega aqui, se você puder uma hora, vai lá em 2 Samuel, capítulo 24 e verso 16, você vai entender qual era o anjo que estava lá, com as suas mãos levantadas, pega o texto, e enquanto estava lá com a mão levantada, sua espada levantada, todos aqueles que por falta, muitas vezes o que acontece com muita gente, de obedecer, e não estão debaixo de uma obediência, segundo a palavra de Deus, vão todos vindo a óbito, estavam morrendo. Agora, veja bem, em 2 Samuel 24:16, por exemplo, você vai ver que onde o anjo, ele para, mas ele para por uma ordem divina. Chega a mão. E o que dá a entender, tanto aqui no Êxodo 12, quando você pega 2 Samuel 24:14, você vai ver e tem resposta. Não só vai ver, ler, que aí eu quero corrigir, mas vai ter uma resposta maravilhosa em Romanos 9:18. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano, Ele detém todo o poder, Ele controla tudo, nada foge das suas mãos. Louvado seja o nosso Deus neste dia, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, bendito, oh aleluia,
és tu, Senhor Jesus, ó Cordeiro de Deus. Você tem que se atentar, porque a identidade aqui do destruidor, o próprio hebraico que vai trazer uma palavra, e quando essa palavra ela surge e ela vai ser traduzida para o nosso idioma ou para qualquer um outro, de uma forma que você venha entender, ali não é um anjo da morte literal. Termo, preste bem atenção, termo ausente na Bíblia. Então quando você pega anjo da morte, mas esse termo está ausente na Bíblia. E é onde a gente tem que tomar todo o cuidado. Porque você lendo e buscando conhecimento, é onde eu estou tentando aqui sempre trazer à tona. Se você não lê, se você não medita, como é que você vai entender as coisas espirituais da parte de Deus? Você já leu, por exemplo, Hebreus 11, 28? Ou então Salmo de número 78, 49? Anote aí, se você nunca leu, leia para você começar a entender. Hebreus 11, 28 o chama, sabe, de exterminador melhor falando, de primogênito. E coando aqui, lá no Salmo 78, 49, tá? Anjos maus ou mensageiros de ira. Ou seja, é um executor do juízo soberano de Deus. Ficou claro agora? Como é? Esse anjo está executando em obediência aquilo que nosso Deus, Yahvé, nosso Deus Todo-Poderoso, pede. E quando eu falo pede, claro, é uma ordem. É algo que não tem como contrariar. Quero que você entenda bem isso. Então é um executor do juízo soberano de Deus. Como o anjo do Senhor em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Como assim? Você nunca leu? Leia lá para você ver o que aconteceu. Sim, 2 Reis 19, 35. Este anjo executor, ele mata 185 mil assírios. E Deus diz, não permitirá que entre, como está lá em Êxodo 12, 23. Não permitirá que entre. Mas em qual caso que ele não vai entrar? Que tem a marca do cordeiro. Que em obediência não questionou, não indagou. Mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Não houve isso. Simplesmente houve todo um princípio de obediência. Está entendendo? Houve o quê? Um princípio que não foi refutado. Sabe, esse princípio de obedecer, de acatar aquilo que Deus falou com Moisés. Moisés transmitiu a todo, sabe, a toda, vamos dizer assim, a todo homem, a todo líder, a toda pessoa que estava lá como sacerdote do lar. Acho que fica até mais claro assim. Amém? Glória a Deus. Então, provando o que aqui para mim, para você entender o que nós estamos aqui juntos aprendendo, querido? Provando a sua autoridade. Provando a sua autoridade absoluta sobre vida e morte, como é descrito em Deuteronômio, capítulo 32 e verso 39. O foco, na verdade, aqui para mim e para você hoje, não é só a questão de a gente ir ali comprar lá o vinho de Páscoa, fazer tudo aquilo, não. É que as pessoas estão se esquecendo. Você anda, você caminha, você vive debaixo desta obediência. Porque quem que não tem a marca do sangue do Cordeiro? Pensa um pouquinho, quem não tem a marca do sangue do Cordeiro. Você olha para você e fala, eu tenho a marca na minha vida, nas minhas condutas, no meu caráter. Eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. Eu ando de fato em obediência à palavra de Deus. Eu apenas abro quando quero, buscando uma promessa lá em Provérbios. Ou então aquela caixinha de promessa, que é uma coisa, né, tão fácil, porque eu pego ali, legal, essa palavra aqui é boa. Porém, aqui está mostrando um princípio que poucos deixam de cumprir. Resumindo o que nós estamos aprendendo hoje, tudo isso é uma tipologia do Cristo, qual? O Cristo Cordeiro Pascual.
A Páscoa, na verdade, ela prefigura o próprio Jesus, como está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, onde diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No Evangelho de João, por exemplo, capítulo 1, verso 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue nas vegas livra da morte eterna. O sangue nas vegas livra da morte eterna. Como o de Cristo, esse puro sangue derramado naquela cruz, dando um basta, pagando a dívida de uma vez. Gente, se a gente vai pensar, tudo foi resolvido lá na cruz. O que eu tenho que fazer agora? Andar na obediência. Cumprir os princípios bíblicos. Tem alguns que dizem, existe uma situação aqui que se você falhar nessa situação, você então perde tudo. Se você deixar de cumprir isso aqui, você perde tudo. Se você deixar de obedecer segundo uma ideia teológica, não quero entrar nesse mérito, mas para alguns entendedores vai pegar. Se você deixar de cumprir isso aqui, tá? Porque nós gostamos aqui de guardar esse copo de água aqui, então está guardado, não pode ser em outro dia, só esse dia tem que ser guardado. Mas quando você vai aqui, o que adianta se você não anda como a Bíblia está apontando, sabe? Em obediência a tudo que a Bíblia manda, pede, para que a gente seja protegido. Vai acontecer este julgamento, está para acontecer. E aqueles que têm o sangue de Jesus, aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, seus pecados não terão poder de dizer: você não pode ter vida eterna, você não pode estar com esse Deus santo, porque a sua roupa está manchada, porque você anda de certa forma achando que o que você faz ou o que você está fazendo, segundo a palavra, não tem problema nenhum. Gente, quando você começa a trazer isso à tona, o sangue nas vegas livra da morte eterna, como o de Cristo nos livra, em nome de Jesus, glória a Deus, nos livra do juízo, como está em Romanos capítulo 5, verso 9, ou seja, querido, sem sangue não há passagem. Meu Deus, que palavra do céu. Sem sangue não há passagem. Você entende? Quando você vai lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, você tira a prova rapidinho. Israel obedece, unge as portas e Deus passa por cima. Páscoa. Hoje, pela fé. Como que é? Hoje. Não é amanhã não é ontem. É hoje. Hoje, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O destruidor do pecado não pode te tocar, não pode te escravizar, não pode criar nenhuma situação que você, poxa, vai, como é que eu me livro, como é que eu tiro dessas correntes? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pela fé, tome posse dessa palavra. Hoje, em nome de Jesus, pela fé, o sangue de Jesus, o destruidor não tem poder sobre você. Aleluia, o destruidor do pecado não pode te tocar. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Querido, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de muitas pessoas que não têm, sabe, esse conhecimento, que não busca, sabe, entender o que de fato é a Páscoa, meu Deus. Aqui a ideia não é, sabe, a gente debater quem é o agente, de fato, lá. Mas eu estou trazendo à tona que eu tenho e você, todos nós, crê no sinal. Sabe? Que sinal? O sangue do Cordeiro, como está em Apocalipse, capítulo 7, verso 3. Está fechando, gente, aleluia. Separe, leia para você ver que maravilha de Deus, as respostas de Deus, Deus trazendo à tona as coisas a mim e a você, revelando a mim e a você os segredos do céu pela palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 7,3, anjos selam o servo de Deus antes do juízo. Como é que é? Está lá em Apocalipse 7,3. Olha lá, anjos selam os servos de Deus antes do juízo. Estou dizendo que está para acontecer. Piscar de olhos. Então o que eu tenho que fazer? Você, sabe? E se você vai tomar essa prática como eu estou, e lutando sempre contra o pecado,
procurando de todas as formas andar em obediência à palavra de Deus, se hoje a sua decisão é essa, e se você anda nesse caminho, aí, deixa aí nos comentários, amém, glória a Deus, se manifeste, meu querido. Para quem não sabe, eu já tenho visto quanto as lives Café com Deus estão alcançando, quantas pessoas estão compartilhando, quantas pessoas realmente têm sede da palavra. Quem tem sede da palavra não fica buscando coisas que não alimentam, sabe, a sua vida espiritual. Muitas delas até destrói, mas a verdade tem que ser dita o que está falando aqui. E o princípio então, já que os anjos, os servos de Deus, antes do juízo, a minha decisão e a sua tem que ser única. Obedeça, arrependa-se, aplique o sangue de Jesus pela fé. Deus muda. Deus, o nosso Deus, ele é soberano em juízo e salvação, como está em Isaías 43:11. Então hoje toma essa decisão. Senhor, passa por cima de mim pelo teu sangue. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. A bispa acabou de chegar, já está dizendo ali, amém. Então, querido, glória a Deus pela Páscoa que nos liberta. Aleluia. E diga junto comigo, o sangue de Jesus Cristo, além de ter poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me protege. E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná, no bairro Grande Azul. Estamos todos os domingos às 19 horas celebrando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é nosso convidado, se você é aqui da nossa região, está próximo da gente, venha cultuar, venha celebrar. Você vai perceber o que você está vendo aqui nessa pessoa, pela misericórdia de Deus, não muda no dia do culto. Primeiro que eu gosto que todo mundo participe. Oh, meu Deus! É uma coisa maravilhosa, celebrando, louvando a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e conceda um dia abençoado. E que o sangue de Jesus, de fato, te purifique, me purifique de todo o pecado. Porque o grande dia se aproxima e nós, sim, vamos povoar o céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Shalom!